continuidade ao que nós estávamos fazendo ontem, falando sobre a função de predicativo do sujeito. Esta função já foi falada anteriormente, quando nós discutimos as bases da análise sintática, mas nós precisamos aqui também trabalhar algumas questões pormenores que envolvem aí o predicativo do sujeito. Então vamos lá. Primeira coisa é conceituarmos, né, a função de predicativo do sujeito, tá? Então é a função sintática, atribuída a qualquer palavra que esteja no predicado, e que se refere ao sujeito. Então, a base de falarmos de predicativo do sujeito é nós termos uma palavra que está no predicado e que se refere ao sujeito, tá certo? Geralmente, essa função é atribuída ao adjetivo, mas pode ser a qualquer palavra, desde que ela esteja no predicado, se referindo ao sujeito. Então, vejamos aqui. Olhem só. Então, nós temos aqui os seus argumentos são incoerentes. Os seus argumentos são incoerentes. Então, vejam, morfologicamente, os é um artigo, seus, pronome, argumentos, substantivo, são verbo, incoerentes. Ó, ente é um sufixo formador de adjetivo. Quem é a estrutura de sujeito? Os seus argumentos são incoerentes, é a nossa estrutura de predicado. Eu tenho aqui o meu sujeito e aqui o meu predicado. O núcleo do meu sujeito é a palavra argumentos. Núcleo do sujeito. Aí nós vimos aquela regrinha, né, do sujeito, a primeira. Se antes ou após, os quatro. Artigo, adjetivo, numeral, pronome, é tudo o quê? Adjunto, adnominal. Então, o artigo aqui, ele é adjunto, adnominal. O pronome também é adjunto, adnominal. Correto? Agora vejam, aqui o adjetivo incoerentes. O que são incoerentes? Incoerentes são os argumentos. Essa palavra está onde? No predicado. Se referindo a quem? Ao sujeito. Então, eu posso afirmar que o adjetivo tem a função de predicativo do sujeito. O verbo aqui é o verbo ser. E o verbo ser é naturalmente um verbo de ligação. Mas para ser de ligação, ele precisa de quem? Do predicativo do sujeito. Então, ele é um verbo de ligação, correto? Agora, como nós falamos, nem sempre o predicativo do sujeito é um adjetivo. Vejam só. Isso é amar. Isso é amar. Percebam,
Eu tenho aqui isso, que é um pronome, é verbo. Amar não está funcionando como verbo. O verbo é o verbo ser aqui, ó. Amar, que é uma forma nominal do verbo, que é infinitivo, ele está sendo trabalhado aqui como substantivo. Então vejam aqui, ó. Infinitivo. Estão vendo? Quem é o sujeito? O sujeito é isso. É o sujeito. O restante é a minha estrutura de quê? De predicado. O que é amar? Amar é isso. Veja o que é esse infinitivo. É uma palavra que está no predicado e se referindo a quem? Ao sujeito. Então, o que nós temos aqui é o predicativo do sujeito. Novamente, nós temos aqui o verbo ser. O verbo ser é naturalmente um verbo de ligação. Mas para ser de ligação, precisa ter predicativo. Tem predicativo? Tem. Então, ele é um verbo de ligação. Correto? Beleza? Ótimo. Agora, a estrutura de predicado pode ter um predicativo e várias palavras ligadas a ele? Pode. Aí qual é a função? Então vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui a nossa dica, hein? Dica importante do Marcos Prado. Então eu terei aqui a minha estrutura de predicado. A minha estrutura de predicado. Eu terei dentro do predicado um substantivo. Só que nesse caso aqui, nós não podemos falar em núcleo do predicativo. O que nós temos aqui é realmente o predicativo do sujeito. Beleza. Eu tenho aqui o predicativo do sujeito? Tenho. Se dentro do predicado eu tiver um artigo, um adjetivo, um numeral ou um pronome, então, ó, percebam. Vejam só. Então, o artigo, adjetivo, numeral ou pronome, se eles estiverem ligados ao predicativo do sujeito, tá certo? Todos eles, tá? Todos os quatro terão a mesma função. Função que nós já conhecemos, tá? Qual é a função? A função é a de adjunto adnominal. Função de adjunto adnominal. Beleza? Mas por que você não fez o esquema igual você fez anteriormente, Prado? Porque nós não podemos falar em núcleo do predicativo do sujeito. Tá certo? Não podemos. Então vejam só.
Então nós temos aqui São Paulo e Vitória são as duas mais lindas cidades, tá? Então olha só, São Paulo é um substantivo, o E é uma conjunção, Vitória é um substantivo, são verbo, o as, artigo, duas, numeral, mais, está se referindo a lindas, mais é um advérbio, porque lindas é um adjetivo. E quem se refere ao adjetivo é só o advérbio. E cidades é substantivo. Correto? Então, agora vamos separar sujeito e predicado. Aqui está a minha estrutura de sujeito. E aqui está a estrutura de predicado, cujos núcleos do sujeito são São Paulo, ó, núcleo 1 do sujeito, e Vitória, núcleo 2 do sujeito. Conjunção não tem função sintática na língua portuguesa. Não tem. Agora vejam. Olha aqui. A referência. As cidades, duas cidades. O mais se refere a lindas cidades. E o que são cidades? Cidades são Vitória e São Paulo. Então percebam que eu tenho aqui uma palavra no predicado, se referindo a quem? Ao sujeito. Então nós podemos afirmar que a função é de predicativo do sujeito. Aí o que nós falamos aqui na nossa diquinha? Vejam, eu tenho dentro do predicado um substantivo com a função de predicativo do sujeito. Se eu tiver ligado a ele um artigo, um adjetivo, numeral ou pronome, é tudo o quê? Adjunto, adnominal. Então perceba que eu tenho o artigo, numeral e adjetivo ligado ao predicativo representado pelo substantivo. Então todos eles são sintaticamente adjunto o quê? Adnominal. O numeral, ele é um adjunto adnominal. O adjetivo, ele é um adjunto adnominal, correto? Advérbio na língua portuguesa, qualquer estrutura adverbial é sempre sintaticamente o quê? Adjunto, o quê? Adverbial, correto? Aqui eu tenho o verbo ser, que é naturalmente um verbo de ligação, com o predicativo, então ele se confirma como verbo de ligação, correto? Beleza? Então nós mostramos que a função de predicativo, ela ocorre geralmente com adjetivo, mas pode ocorrer também com outras classes gramaticais, beleza? Agora nós precisamos nos lembrar do seguinte, algo que eu já havia falado para vocês. O verbo de ligação precisa do predicativo. Agora, o predicativo do sujeito, ele não precisa de ninguém. Ele vai com qualquer um. Então, olha só, preste atenção. Vamos montar aqui um esqueminha, ó. Vejam. Cuidado. Então, vejam. Ó. O verbo de ligação, ele só existirá com
o predicativo do sujeito. Com o predicativo do sujeito. Correto? Com o predicativo do sujeito. Agora, o predicativo do sujeito, ele pode vir com qualquer verbo. Então, ele pode vir, ó, com 5, vejam. Ele pode vir com qualquer um deles. Com quais ele pode vir? Ele pode vir com o VT de, com o VT e, com o VT de e, com verbo intransitivo e com verbo de ligação. Ele pode vir com os 5 tipos de verbos, correto? Pode vir com os 5, sem problema nenhum, correto? Você tem que se lembrar, o verbo de ligação precisa do predicativo. Agora, o predicativo ele pode vir com os 5 tipos de verbos, beleza? Vamos dar um exemplozinho disso aqui. Vejam só. Os atletas corriam empenhados. Os atletas corriam empenhados. Então, percebam, os, ele é um artigo. Atletas, ele é substantivo. Corriam é verbo. Empenhados. Empenhados é o adjetivo. Prado, por que eu não posso dizer que isso aqui é um advérbio? Que é o modo que eles corriam? Ora, meu amado, porque advérbio é uma classe gramatical invariável, tá? E empenhados, percebam aqui que ele está no quê? No plural. E poderia variar em gênero. Vamos colocar aqui, ó, as atletas corriam empenhadas. Tá? Aí eu pergunto, quem estão empenhados? Aí você vai me dizer que quem está empenhado são os atletas, tá? Mas vamos lá. Aqui está a minha estrutura de sujeito. E aqui está a minha estrutura de predicado. Correto? Quem é o núcleo do sujeito? Atletas é o núcleo do sujeito. O artigo, ele é sempre adjunto, adnominal, tá certo? Empenhados, palavra que está onde? No predicado, se referindo a quem? Ao sujeito. Então, isso aqui é obrigatoriamente um predicativo do sujeito, correto? Agora falta aqui o verbo. O verbo aqui é o verbo correr, tá? Se lembram que quando eu dei as bases na análise sintática, eu disse a vocês que para eu ter um verbo de ligação, ele precisaria passar pelos 3 princípios de um VL. Qual é o primeiro princípio? Ele só pode ser chamado de VL se houver junto a ele o quê? Predicativo. Tem predicativo? Beleza. Ó, primeiro então ele passou. Qual é o segundo princípio? O segundo princípio é que ele nunca pede complemento verbal. Aqui não tem complemento verbal. Objeto direto ou indireto. Passou pelo segundo. Terceiro, tá? Ele é incapaz de promover a ideia de ação. E correr é uma ação. Então, ele não passou pelo terceiro princípio. Então, ele não pode ser um verbo de ligação. Então, vejam só. Olhem aqui.
Para ele ser um VTD, ele precisa ter OD. Para ele ser um VTI, ele precisa ter OI. Para ele ser um VTDI, ele precisa de OD e OI. Para ele ser um VL, ele já não pode, porque ele indica a ideia de quê? Ação. E tem ainda o verbo intransitivo, que não pede nada. Nada, nada, nada. Esse verbo aqui, ele pode ser um VTD? Não, porque não tem o quê? OD. Se não tem OD, não tem VTD. Esse verbo pode ser um VTI? Não, porque ele não tem o quê? OI. Então não pode ser VTI. Ele também não pode ser VTDI, porque ele não tem nem OD e nem OI. Morreu. Não pode ser VL, porque ele indica a ideia de ação. Sobrou para ele ser o quê? Verbo intransitivo. Mas é por exclusão. Estão vendo? Então aqui, você percebe que eu tenho um verbo intransitivo e juntamente a ele eu tenho o quê? O predicativo do sujeito. Então lembrando, o VL é o cara fiel, só sai com o predicativo do sujeito. Já o predicativo é infiel, vai com todos os verbos. Beleza? Entendido isso? Então, nós fechamos aqui a nossa partezinha do predicativo do sujeito. Agora nós temos que ver uma outra função sintática, que é a função sintática de vocativo, tá? Vamos falar sobre ela. Tá bom? Bom, pessoal, o que a gente precisa perceber é que a função sintática de vocativo é a mais conhecida, né, pela maioria dos alunos em termos de função sintática. Por quê? O vocativo é aquela função que eu dou para a palavra que invoca, que chama o interlocutor. E quem é o interlocutor na comunicação? É com quem eu falo, tá certo? Então, o vocativo é a função que eu darei para a palavra que invocar, que chamar o meu interlocutor. E aqui nesta função de vocativo, nós temos que discutir algumas situações que envolvem a pontuação também, tá certo? Então vamos lá, preste atenção. Vamos lá, vamos classificar primeiro. É a função sintática, atribuída a um substantivo que tem por objetivo, chamar barra invocar o interlocutor com quem se fala. Tá certo? Então é a função que eu darei aqui ao substantivo. Percebam aqui uma coisa. Antes de mais nada, uma observação. Para já aplicarmos no exemplo. O vocativo é classificado como termo independente, pois é
uma estrutura, pois é uma estrutura que não faz parte do sujeito nem do predicado, Então vejam só. Exemplo. Fábio, a Amanda viajará amanhã. Fábio, a Amanda viajará amanhã. Então percebam, vamos para uma morfologia. Fábio, substantivo, o a, artigo, Amanda, substantivo, viajará, verbo, amanhã, advérbio. É um advérbio de tempo, remete à ideia de tempo. Com quem eu estou conversando? Eu estou conversando com o Fábio. Mas vamos lá. Vocês se lembram que a professora lá na quinta série nos ensinou, para localizar o sujeito, que nós devemos fazer a pergunta para o verbo e para o predicado. A resposta é o sujeito. Ó. Quem viajará amanhã? A Amanda. A resposta dada à pergunta do predicado, né, para o predicado, nós chamaremos de sujeito. Então, a Amanda é a minha estrutura de sujeito. Minha estruturinha de sujeito. Viajará amanhã é a minha estrutura de quê? Estrutura de predicado. Estrutura de predicado. Com quem eu estou conversando? Eu estou conversando com o Fábio, que é a função de vocativo. Então, por isso, eu posso afirmar que ele é um termo, o quê? Independente. Porque é uma estrutura que não faz parte do sujeito, nem do predicado. É um termo independente na língua portuguesa. Nós temos o termo independente, temos os termos essenciais, que nós falamos na base da análise sintática, temos termos integrantes, como objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, temos termos acessórios, como, por exemplo, o adjunto adnominal, que para a prova nem importa isso. Basta você saber quem é objeto direto, quem é objeto indireto, quem é complemento, quem é predicativo, e assim por diante, tá certo? Mas nós temos a divisão da gramática, na sintaxe, termo independente, termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios, tá certo? E aqui nos cabe mais algumas observações. Bora lá, olha só. Observação número 2. Vejam. O vocativo poderá ser deslocado ao longo da oração ou do período sem que haja prejuízo gramatical ou semântico. Prejuízo gramatical ou semântico.
Então vejam só. Percebam aqui o que eu vou fazer, tá? A Amanda, perdão, viajará Fábio amanhã. A Amanda viajará, Fábio, amanhã. Então percebam que agora eu tenho aqui a Amanda, que é o sujeito. Viajará é um pedaço do predicado, é uma parte do predicado, correto? Fragmentada pelo vocativo, ó. O vocativo, Fábio, partiu o predicado em duas partes. Está aqui, ó. Amanhã é a outra parte do predicado, correto? Porque vocativo não faz parte nem do sujeito nem do predicado. Ao deslocá-lo daqui para cá, eu quebrei o predicado em duas partes, ele foi fragmentado, correto? Ah, mas eu poderia ter colocado o vocativo ao final? Poderia, não há problema nenhum. Ó, ou, vejam, ficaria até mais bonitinho, né? Olha aqui, a Amanda viajará amanhã, Fábio. Então percebam aqui, eu tenho a estrutura de sujeito, viajará amanhã é a minha estrutura de predicado, e Fábio é o meu vocativo. É o meu vocativo. Correto? Beleza? Foi fragmentado. Tá? Percebam que a forma original que nós temos aqui, ó, o vocativo fica melhor empregado no início. Lembrando que esse vocativo, ele é parte de um documento oficial. No padrão ofício, ele fica logo após o assunto, né, onde eu coloco, por exemplo, se é uma autarquia, um senador da República, eu coloco assim, senhor senador, vírgula. Aí eu começo os parágrafos. Digamos que seja um prefeito, né? Senhor prefeito de Goiânia, vírgula. Aí eu começo os parágrafos, tá certo? Então, galerinha, fica melhor o vocativo sempre ao início. Mas por ser um termo independente, ele pode ser deslocado ao longo da oração, como nós vimos aqui, ó. Desloquei para o meio também. Poderia ter colocado aqui? Poderia. Falar assim, Amanda, Fábio, viajará amanhã. E também desloquei o vocativo para onde? Para o final. Agora, lembrando que o vocativo ao início, quando colocado no início, ele tem uma questão envolvendo a pontuação. Vejam só. Nossa observação número 3. Então vejam, o vocativo no início do período poderá ser marcado pelas
seguintes pontuações. Pelas seguintes pontuações. Então vejam só. Preste atenção. Digamos que fosse aqui um documento oficial. Eu coloco assim: senhor senador. Geralmente marcamos por quem? Pelo emprego da vírgula. Mas eu posso também, a gramática admite, empregar ponto e vírgula. Como também admite empregar dois pontos. Tá certo? Admite empregar dois pontos. Então, as três pontuações, elas estariam corretas. E aí você vai me perguntar o seguinte: mas Prado, se eu tivesse mais de uma palavra dentro do vocativo, como é que nós trabalharíamos? Olha só, aí entra aqui a diquinha do Prado, novamente. Dentro do mesmo esquema. Tá? Vejam só. Eu tenho aqui a estrutura de vocativo. O núcleo desse vocativo é um substantivo. Ele é o núcleo do vocativo. Núcleo do vocativo. Tá certo? Núcleo do vocativo. Aí o nosso esquema. Vejam. Ó, se antes ou após, eu tiver o quê? Os quatro que nós estamos habituados, tá? Os quatro, quais são eles? O artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome, certo? Quem aparecer e quantas vezes aparecer, nós vamos chamar de adjunto adnominal. Correto? Então vejamos aqui um exemplo. Eu coloco assim, ó. Minha amada esposa. Minha amada esposa. Sairemos hoje. Sairemos hoje. Então percebam aqui. Minha é um pronome. Amada é um adjetivo. Esposa é o substantivo. Sairemos. Verbo hoje. Advérbio. Um advérbio de tempo. Correto? Então vejam só. Olhe para o verbo. Veja a desinência, mos. Quem é que vai sair? Quem vai sair é nós. Ó, nós sairemos hoje. Nós, que é a minha estrutura de sujeito. Quer dizer, então, que isso aqui é a minha estrutura de quê? É a minha estrutura de predicado. Minha estrutura de predicado. Correto? Beleza?
Percebam, advérbio na língua portuguesa é sempre o quê? É sempre adjunto, o quê? Adverbial. É sempre um adjunto adverbial, correto? Olha só, preste atenção. Nós falamos, vejam, vou escrever aqui novamente. Percebam, verbo transitivo direto precisa de objeto direto. Verbo transitivo indireto precisa de objeto indireto. O verbo transitivo direto e indireto, ele precisa de OD e precisa de OI. Verbo de ligação, ele precisa ter predicativo do sujeito. E o verbo intransitivo, ele não precisa de ninguém, correto? Então vejam, olha só para o nosso exemplo aqui, tá? Percebam que na minha estrutura de predicado, aqui na minha estrutura de predicado, eu não tenho OD, eu não tenho OD e eu não tenho OI e não tenho predicativo. Então, ó, se eu não tenho objeto direto, eu não tenho VTD. Se eu não tenho objeto indireto, eu não tenho VTI. Não tenho OD, não tenho OI, não tem VTDI. Não tem predicativo do sujeito, então não tem VL. Sobrou para ele ser o quê? Verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Com quem eu estou falando? Eu estou falando com a minha amada esposa. Então percebam que essa estrutura aqui, ela invoca quem eu vou conversar, que eu vou chamar de quê? De vocativo, cujo núcleo é quem? Ó, vejam, minha esposa, amada esposa. Então, ele é o núcleo do vocativo. Aí, o que nós falamos na nossa dica? Tá? Eu tenho aqui, veja que o vocativo termina aqui. Eu não tenho nada depois, mas eu tenho antes. Se antes ou após eu tiver o quê? Os 4. Artigo, adjetivo, numeral ou pronome. Quem aparecer e quantas vezes aparecer, eu vou chamar de quê? Adjunto adnominal. Os dois estão na regra, então, adjunto adnominal, o adjetivo adjunto adnominal. Correto? Com isso, nós encerramos mais uma função, que é a função de vocativo, tá bom? E no próximo bloco, depois de um pequeno intervalinho, nós vamos falar de mais funções sintáticas, começando pela função de aposto.